Vocês vão ter esse PowerPoint, se vocês quiserem, ou vocês colocam o seu e-mail no papelzinho que eu vou passar, ou aquele chupa-cabra, né, também chamado de pendrive, você passa aqui, a gente copia para você. Então, a primeira metáfora que eu quero usar é de um jogo de futebol. O jogo de futebol tem quantos tempos? 2 tempos separados por um intervalo. Primeiro tempo, intervalo e segundo tempo. Ok? O primeiro tempo da vida, geralmente, é o tempo que a gente chama de produtividade, resultados. Casar, ter casa, ter filhos, trabalhar manhã, tarde, noite, sobra um tempinho para estudar de madrugada e ritmo acelerado. É assim ou não é? Primeiro tempo da vida. É para isso mesmo, a gente estuda, pós-graduação, especialização, trabalha aqui, e a gente quer construir estabilidade financeira, ter uma casa, ter um carro, estabelecer esse resultados. Resultados, resultados, resultados. Geralmente é o primeiro tempo da vida. Segundo tempo da vida, que geralmente é pós-50, o primeiro tempo vai geralmente até 40 anos de idade, 42. Quantos estão no primeiro tempo aqui? Até 42 anos de idade. 40, tá finalizando o primeiro tempo. Juiz da prorrogação. Então, segundo tempo da vida é pós 49 anos, 50 anos de idade. Quantos estão no segundo tempo? Pode levantar, fica com vergonha não. Você está no melhor tempo da sua vida. Aê, show de bola. Segundo tempo tem outros focos ou alvos. Não que você não tenha que comprar nada, não ter dinheiro, nada disso, não tem que ter resultado. Não, não é isso. Mas o foco é diferente. O foco deixa de ser fazer as coisas para fazer com excelência algumas coisas. É o estágio que Paulo chegou. Em determinado momento de sua carreira ministerial, ele falou, uma coisa só eu faço. Antes não. Antes você vê Paulo correndo, fazendo muitas coisas. E era o tempo. Mas chega um momento, ele fala, somente uma coisa eu faço. Somente uma coisa. É o que a gente chama de convergência. Foco. Significado. Deixar um legado ou marcas para gerações seguintes. Isso é o que nós chamamos de segundo tempo da vida. A maioria das pessoas não terminam bem o segundo tempo. Na verdade, 1/3, vocês já devem ter ouvido sobre isso, dos líderes conseguem terminar bem o segundo tempo, ou seja, terminar ganhando. A maioria, mais que a maioria, ou empatando ou perdendo o segundo tempo, o jogo da vida. O jogo da vida. E o que faz diferença? O intervalo, que geralmente é entre os 40 e 50 anos de idade. É o intervalo. Também chamado de momento da transição. Culturalmente é chamado de idade do lobo, idade da loba, não é verdade? Aqui não tem idade do lobo nem loba não, só tem idade da ovelha, né? O período da ovelha, Ok? Não tem nada de lobo. Então, é a fase de transição, de mudança, de transformação. Mas uma fase mais difícil, também a fase de conflitos. Fase de crises pessoais, crises conjugais, muitas vezes. A gente chega no primeiro tempo, 40 anos, e geralmente faz essa pergunta. Aquilo que eu conquistei, alcancei, fiz até agora, será que era isso mesmo? Será que eu fiz as escolhas certas? Será que aquilo que eu creio é o que eu creio? Ou é alguém que me falou que era para crer dessa forma? Será que se eu tivesse tomado tal decisão, ouvido minha mãe, teria sido melhor? A gente começa a questionar tudo que nós fizemos. E é um processo que Deus permite realmente. E na verdade, é mais que uma permissão, é quase uma orientação, direção, uma intervenção divina, nos levar a questionamentos. Para quê? Para que possamos sair para o segundo tempo mais sólidos, mais firmes, não crendo nas convicções do Halley, mas crendo nas nossas próprias convicções. Então, não creio, né? A gente fala no casamento que até os 40 anos, a gente casa com a mulher amada, né? Ou com o homem amado. Eu não, com a mulher, né? Só para esclarecer. Pós 50 anos, uma vez que nós passamos do processo de transição, nós amamos a mulher com quem nós casamos. Ou amamos, né, o homem, você não, as mulheres, com quem casou. Ou seja, a gente começa a não olhar para o outro, para as pessoas, não com olhar de julgamento, de culpa e de responsabilização do outro, mas a gente assume a nossa responsabilização e também
assume a nossa transformação, a gente entende a graça melhor do que qualquer época da nossa vida. E nesse processo de transição não é fácil de transformação. Transformações internas são muito fortes e transformações externas também. É o que nós chamamos de segunda adolescência. Quem lembra aí quando era adolescente? Você lembra? Você lembra muito, até porque seus filhos devem estar nessa fase, quem está na transição aí, da adolescência. Então, o que acontece em casa é, você na segunda adolescência, 40, 50 anos, e seus filhos na primeira adolescência. Então, a casa cheia de adolescente. Por isso que não está muito certo, não. Só que alguns... E as batalhas são as mesmas. Primeira adolescência é identidade e destino. Quem eu sou? E qual é o meu futuro? Qual é a minha vida? O que eu tenho pela frente? Na verdade, a gente entende que era a vida toda, mas era até, geralmente, os 40 anos. Quando chega nos 40 anos de idade, de forma geral, a gente começa a fazer as mesmas perguntas. Quem eu sou e qual é o futuro para mim? Qual é o meu destino? E a mesma crise da adolescência, tanto hormonal, física, emocional, passa na segunda adolescência. Se não tomarmos cuidado, se não tivermos mentores, não tivermos amigos, companheiros, muito provavelmente não vamos conseguir superar. Ou se vamos superar, podemos sair dessa fase, mas não mais forte do que entramos. Mas não mais forte do que entramos. Então, uma fase que você precisa, de forma geral, de muita ajuda e muito apoio. Então, primeiro tempo, intervalo, segundo tempo. Uma outra metáfora que a gente vai usar é uma metáfora chamada de setênios. De 7 em 7 anos, pesquisas indicam que algo é desenvolvido em nossa vida, de forma geral. Não é uma caixinha fechada, mas de 7 em 7 anos, de forma geral, entramos em novos ciclos ou estágios. É mais ou menos o que Deus estabeleceu. Né? A cada 7 dias, sabático. A cada 7 anos, um ano sabático. De 7 em 7, 49, entra o jubileu, um recomeço, um segundo tempo, onde tudo pode ser diferente. Tudo pode recomeçar, retomar. Então, as pesquisas indicam que Deus não estava errado, né? É óbvio. A cada 7 anos parece que algo Deus processa em nossa vida. São estágios de desenvolvimento de personalidade na nossa vida. São momentos de transição seguidos por fase de estabilidade e vice-versa. É como se vivenciarmos a cada 7 anos 4 estações no ano. Verão, primavera, outono e inverno. Alguns momentos mais intensos, outros momentos menos intensos. Mas vivenciamos esse processo a cada 7 anos. E cada fase coincide com um processo de transformação na nossa vida familiar, ministerial e também profissional, para aqueles que dedicam fora também suas atuações. São períodos que acontecem isso em nossa vida. As pessoas têm comportamentos marcantes e objetivos prioritários, foco em diferentes momentos de sua vida em cada 7 anos. Parece que Deus processa algo em nós e a cada 7 anos, então, a gente muda de foco. Ou a cada 4, 5 anos. A gente focaliza mais. É como se, vou usar uma linguagem aqui que não é muito agradável, quando você estava com 18 anos, 19, 20, 21 anos, é como se você ganhasse uma metralhadora. E com a metralhadora você atirasse para todo lado, né? Você dá tiro para tudo quanto é lado. E a cada período, cada etapa de sua vida, parece que você vai mudando de arma. Você vai mudando de uma metralhadora para, não entendo muito de arma, mas para um revólver que atira mais rápido, mas não é uma metralhadora, e assim por diante. Até que chega por volta dos seus 50 anos de idade, você recebe uma sniper. Sabe sniper? É daquele filme. Aqueles filmes que acontecem, televisão, cinema. O cara lá do alto do prédio, uma mulher sai gritando, com um ladrão do banco. E o ladrão fala, vou matar, um monte de policial em volta. E tem o cara lá que tem o tiro certeiro, precisão. E ele não pode errar. E aí no filme, geralmente, ele espera o momento certo até que atira. E acerta o alvo. Parece que Deus vai transformando a nossa vida a cada período, até que tenhamos a condição de ter, figurativamente, uma sniper. Tenhamos precisão. E aquilo que a gente faz agora não pode ter mais erro. Não só isso, mas tem uma possibilidade, uma condição de acerto extraordinária, por causa da experiência e vivência que a gente pegou em toda a história da nossa vida. Faz sentido para você? E Deus vai transformando a nossa vida nesse sentido.
Quando a gente olha, então, para esse grande ciclo da vida, a gente pode perceber, mais ou menos, essa imagem aqui. Isso é um ciclo da vida. Quem trabalha em administração, organização de empresas, né, pode ver que é um ciclo também de produto, que a gente chama. E, geralmente, nós começamos a vida num crescente, de forma geral, e até chegamos ao ápice por volta dos 40 anos de idade. Quem termina o primeiro tempo bem. Quem termina o primeiro tempo de 1-0, 2-0, 3-0. Quem termina bem, chega ao ápice aos 40 anos, de forma geral, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Crescendo, desenvolvendo, conseguindo ganhar estabilidade, sua vida financeira, profissional, ministerial, familiar, atingiu resultados. Só que, como está lá em cima, o que acontece com a maioria das pessoas? Quando começa a deteriorar, não percebe que as coisas não são como antes. Porque ainda está lá no pico, só que está diminuindo, mas a perda é tão pequena diante dos ganhos, que não percebe que está perdendo. E pode ser que, quando chega mais ou menos no ponto C, percebe-se que realmente está perdendo muito e não dá para recuperar tão facilmente. E aí tenta retomar a vida. Retomar e tomar conta novamente da vida, assumir o controle de novo da vida e dar uma guinada, mas a maioria das pessoas não tem força, não tem velocidade, não tem recursos, não tem energia emocional nem espiritual para fazer a virada na etapa C. E terminam mal ou empatado o jogo da vida. Não consegue desenvolver resiliência, porque não consegue ter elasticidade mais. Já viu? Né? Elasticidade. Quem está, né, depois de 50, 60, vai jogar bola, percebe que o corpo não tem mais elasticidade. Não é verdade? Então, mais ou menos, eu já estou percebendo que eu abaixo um pouquinho aqui para levantar, já estou sem elasticidade. Então, a mesma coisa acontece na vida da maioria das pessoas. Não tem elasticidade para dar a virada do jogo. Qual é a dica? Pulo do gato. Não esperar o ápice para fazer a transição. Aquela velha frase, em time que está ganhando não se mexe, não é uma boa frase. Deve se mexer enquanto está ganhando, para continuar ganhando. E o que a gente indica, então, orienta, é que no ponto B, quando você está com pique, energia, velocidade, recursos, várias possibilidades, você faça a virada antes de chegar no ápice. Por quê? Para entrar numa transição com força suficiente para passar por ela e sair dela melhor do que entrou. Um novo crescimento, um novo estágio na vida. O período mais difícil é fazer a transição. Na transição a gente caminha com 2 pratos. Não é verdade? Você não pode deixar tudo de uma hora para outra. Você precisa transicionar o velho para o novo gradativamente. E você precisa de pique, de energia, de recursos, de vitalidade, de pessoas, de amigos, de vários fatores para lhe ajudar a fazer esse processo, a vencer esse processo. Porque senão você ou não consegue ou tem muitas feridas nesse processo de transição. E às vezes é difícil superá-las. É difícil encarar até de frente, até olhar para trás. Primeiro tempo, produtividade. Segundo tempo, significado. Deixar marcas, um legado para as gerações seguintes. E o intervalo, a transição, onde o técnico entra de forma mais específica. O técnico está em todo o tempo. Te orientando, falando, ei, Halley! Ei, Gilson! O técnico está em todo o tempo. Vem para cá, vai para lá. Mas no intervalo, ele sabe que você precisa mais. Nas transições da nossa vida, seja entre 40 e 50 anos ou em qualquer transição, uma mini transição, uma macro transição, você precisa mais do técnico mais presente. E não só Jesus como técnico, mas pessoas como técnicos, para poder superar, para poder ajudar. A gente tem uma linguagem no Pastoreio de Pastores, no MAP, que a gente fala, sozinhos não. Sozinhos não andamos sozinhos. Você pode repetir comigo? Os homens dizendo sozinhos, as mulheres não? Homens? Sozinhos. Mulheres? Não. Agora vamos inverter, as mulheres dizendo sozinhas, homens não. Mulheres? Sozinhas. Homens? Não. Sozinhos não.
sozinhos somos muito mais vulneráveis. Muito mais vulneráveis. Faz sentido para você esse ciclo da vida? Quantos entendem que, independente da idade, estão ainda vivendo um primeiro tempo da sua vida? Ainda de produtividade, de resultados, de corrida, de velocidade. Quantos? Levanta a mão. Quantos entendem que já estão no segundo tempo? Significado, legado, marcas. Show de bola. Quantos entendem que estão no processo mais de transição, independente da idade? Amém. Às vezes estamos meio que um e outro. E é processo normal. Porque talvez não fechamos bem alguns ciclos para entrar em outros ciclos. Falando então de ciclos, ou mostrando um pouco mais detalhado esse processo, o primeiro tempo então é de 21 até os 42 anos. Voltado para conquistas, realizações materiais, alicerces, casamentos, filhos, casa, trabalho, atividades e mais atividades. Ok? Segundo tempo, dos 49 em diante, voltado para significado, legado, autorrealização, espiritualidade, deixar uma marca para gerações futuras. Para gerações futuras. Discipular outros. Não sei se vocês sabem, mas os levitas, eles começavam a trabalhar no ministério levítico a partir de que idade? Começa com 20 e termina com 5. 25 anos de idade. E eles deixavam o ministério levita com quantos anos de idade? 50. E a partir daí o trabalho deles era o quê? Ajudar, apoiar outros levitas que estavam no processo. Interessante, segundo tempo. Preparar futuras gerações. E o intervalo? E a gente falando dos setênios para entrar então em ciclos menores. Existem certas leis de desenvolvimento que são comuns a todas as pessoas, mas o conhecimento nos possibilita colocar em alguns pontos de referência. Não é que você tem que estar numa caixinha fechada e agora todo... Não. Todo mundo é diferente aqui, ninguém é igual. Agora, existem pontos de referência na vida de cada um de nós, que nos ajudam a entender o processo. Agora, cada um aqui é único. Cada um é único. E pode ser que você esteja em um estágio ou outro. Não existem duas histórias de vidas iguais, como não existe dois indivíduos iguais. Mas existem fatores comuns, a maioria das pessoas. Testezinho, exercíciozinho, para vocês não ficarem ouvindo eu falar o tempo todo. Qual é a minha fase? A gente pode usar uma nova metáfora, que é a metáfora de picos e vales. A cada 7 anos, ou a cada setênios, nós passamos por vários picos e vales. Picos e vales. Nesses picos e vales, a questão não é nem o pico nem o vale. A questão é o que Deus está formando em mim e em você. É José do Egito, em picos e vales, mas Deus preparando José. Eu quero que você pare um pouquinho, você vai receber, não sei se você tem um papel aí no seu material. Vá para ele, né, seu materialzinho aí, tem um caderninho. Eu quero que você pare durante 5 minutos agora. Você vai olhar para os seus últimos 7 anos. E você vai fazer um gráfico dos seus picos e vales. Você pode fazer um gráfico geral, ok? O que é um gráfico geral? Um gráfico geral é um gráfico que trabalha todas as áreas da sua vida. Ou você pode pegar um gráfico específico, ministerialmente, espiritualmente e assim por diante. Tá joia? Gente, a Elaine vai passar a folha para vocês, também para vocês escreverem seu nome e e-mail, tá joia? Para uma folha... Isso. Joia, vai ser 4 folhas aí, você vai passando, que aí eu posso entrar em contato, ou você pode me pedir, e aí fica mais fácil de eu mandar qualquer informação para vocês. Entenderam? Você pode focar a áreas específicas da sua vida, ou uma área geral, tipo, toda a minha vida, nos últimos 7 anos. Você vai desenhar picos e vales, agora. E você vai pontuar 2 a 3 acontecimentos a cada momento desse de vale, a cada momento desse de pico ou de estabilidade. Quais foram 2 ou 3 acontecimentos centrais? Tudo bem? Podemos fazer isso? Vamos para lá. 5 minutinhos para vocês. Os últimos 7 anos. Eu não lembro dos 7, 5, então, 5. Pode ser somente esse ano? Pode. Tá joia? Mas a orientação que seja uma visão maior dos últimos 7 anos. Eu vou passar para observar, caso alguém queira alguma
tirar alguma dúvida. Vai pulando aí, eu do lado, vai ver o que você está fazendo, faz aí, mano. Faz aí, cara. Vai se conduzir. Vai fazendo aí. Vai fazendo, depois você vai compartilhar, hein? Vai ficar meio de você. Tá feio aí? Tem muitos vários, né? Mas a grande questão é que pode ficar melhor. Melhor ainda. Mais 2 minutos. Um minuto. Ok. Eu passei 3 anos e meio morando em Natal, Rio Grande do Norte, né? E quando eu olho para trás e vejo algumas coisas que Deus fez na minha vida e faço o exercício de picos e vales, procurando discernir o que Deus fez em minha vida, eu percebo que um dos fatores, uma das coisas principais que Deus fez na minha vida, em grandes momentos lá em Natal, com momentos difíceis, né, que eu também passei, foi que Deus me fez mais homem. Eu saí menos menino de Natal e mais homem de Natal, mais maduro. Talvez o que Deus mais formou na minha vida, quis me ensinar, além de vários outros ensinamentos, foi amadurecimento. Foi amadurecimento. Então quero que você agora, com a pessoa ao lado, uma dupla, compartilhe rapidamente, mostre o seu ciclo, aonde você está agora e de onde você veio, ok? Onde eu estou agora, subindo, descendo, e da onde você veio, tá joia?
e o que Deus tem como propósito nesse tempo. No meu caso, Deus me fez mais maduro. No seu caso, o que Deus está fazendo em você? Qual é o propósito de Deus nesse tempo da sua vida? Qual é o kairós de Deus? Qual é o tempo de visitação de Deus para você? Qual é o tempo oportuno que Deus está trabalhando em você? Independente das lutas, batalhas, o que Deus está fazendo na sua vida? Joia? Em duplas. Não quer dizer que você vai acertar, mas você começar a pensar. Alguns minutos. Você não conhece a pessoa, se cumprimenta, fala, meu nome é tal, e começa. Se tiver alguém sobrando, faça em trio. Mais 2 minutos.
Mais 1 minuto para você finalizar e orar pela pessoa. Não é para sair não, para orar pela pessoa, ok? Orem juntos. Orem juntos. Para voltarmos para cá. Ore pelo seu irmão, ore pela sua irmã. Ore por ele agora, ore por ela. Isso. Abençoe a vida dele, abençoe a vida dela agora. Ore por ela, olhe por ela, abençoe agora. Amém. Você vai ter outro momento desse. Se não conseguir orar, não tem problema não. Vai ter outro momento para você orar novamente. Mas volta para mim agora, para a gente dar uma olhada aqui de forma mais específica no quadro que eu estou mostrando. Quando você olha para esse quadro aqui, você vai perceber que existem um grande ciclo da vida, existem ciclos menores, que a gente chamou de setênios. São fases menores da vida onde Deus está processando algumas coisas de forma mais específica, de forma mais pontual. Geralmente, ninguém é igual a ninguém, todo mundo é diferente, não é verdade? Mas, de forma geral, a maioria das pessoas acaba se enquadrando em um desses estágios ou desses momentos. Por exemplo, de 21 a 28 anos, o que Deus está trabalhando na vida do indivíduo, de forma geral? Deus está processando na vida de cada um do indivíduo os fundamentos soberanos. Quais são alguns fundamentos soberanos? Ser um homem da palavra, e mulher também, e de palavra. Integridade e compromisso com a palavra, com a oração. Caráter, submissão e obediência principalmente. Quando você era jovem, você ainda é jovem, mas um jovem mais jovem. Nessa etapa, geralmente a gente tem muita paixão, muita energia. E a gente acha que tem soluções, mais do que as pessoas que estão liderando, na nossa frente. E nossa tendência, qual é a nossa tendência? Nossa tendência é achar que estamos certos e os outros estão errados, correto? E aí a gente acaba quebrando ou rompendo com o processo de submissão e obediência. Talvez Deus não queira dizer para nós se estamos certos ou errados. O que Deus queira trabalhar em nós seja submissão e obediência, mesmo quando estamos certos. Mesmo quando estamos caminhando naquilo que pensamos realmente é aquilo que aparentemente era o que deveria caminhar, mas um líder ministerial, profissional, seu chefe, seja o que for, fala, olha, não é por aqui que eu vou caminhar. E aí você é colocado em teste. Se você vai manter alicerces, fundamentos soberanos, submissão, obediência, palavra, integridade, ou você vai estar certo, mas vai errar, porque abriu mão de fundamentos soberanos. Nessa fase, 21 a 28 anos, se você não está nessa fase, mas tem líderes nessa fase, você percebe que a crise principal é a chamada crise dos 12 talentos.
A crise dos dons e talentos é o quê? Eu tenho um fogo, uma paixão, tenho algumas habilidades, sei fazer muitas coisas, mas parece que não estou competente o suficiente agora para uma nova etapa. Preciso de mais habilidades, mais dons para entrar no novo estágio. E aí o pessoal vai para o seminário, vai fazer uma pós-graduação, vai se aperfeiçoar. Por quê? Porque é uma crise dos dons e talentos. O obstáculo principal, o líder nessa época lida com insegurança. Será que realmente eu dou conta do recado? Eu tenho que mostrar serviço? Então, não posso deixar ninguém crescendo ao meu lado, ou ninguém falando, ou dando outras sugestões, por quê? Porque parece que eu não sei, e ele sabe, eu sou o líder dele, então, lida com muita insegurança, e acaba lidando, então, com muito controle, também por causa da insegurança. Na carreira, no ministério, profissionalmente é um programa de trainees, de treinamento, de aperfeiçoamento, ou seminários no ministério, geralmente a gente entra nessa fase, nessa idade, de forma geral. Quantos estão entre 21 e 28 anos aí? Muita gente não está, na realidade ninguém. Já esteve. Fantástico. Não faz muito. Estive ontem. 28 a 35 anos. Quantos estão nessa fase? Ok, show de bola. Essa fase é a fase onde já sabemos algumas coisas mesmo, ok? Você sabe realmente algumas coisas. E até sabe como fazer, e tem energia, tem pique, e já tem alguns recursos. E você quer agora o quê? Voar. Só que Deus quer que você desça. Porque o propósito principal de Deus, mesmo com tudo que você tem à sua disposição, é principalmente o seu crescimento interior. E é uma grande batalha. Porque queremos fazer muitas coisas, e Deus está nos chamando para fazer menos coisas. Deus está nos chamando para estar com Ele, para depois fazer, e nós temos tudo para fazer tantas coisas. E Deus está querendo transformar nossa saúde emocional, nossa espiritualidade, nos levar a ser mais maduros nessa fase. A crise principal é entre ser e ter. Por quê? Você está casado, ou tem o primeiro filho, ou até o segundo filho, se você é rapidinho, ok? E aí, surge a demanda. E você tem que ter dinheiro, macho, porque se não tiver dinheiro, lascou o leite das crianças. Aí você tem que trabalhar. Aí manhã, tarde, noite, a esposa trabalha, entendeu? O ritmo é frenético. E aí a luta é, eu abro mão, faço concessões na minha vida pessoal, espiritual, seja programações, atividades na igreja, ou seja, o chefe que fala mente, ou entendeu? Ou você faz concessões aqui, para ter, ou você abre mão de ter agora, se for necessário, para continuar sendo. Ser ou ter? Eis a questão. É uma crise. Demanda, ritmo. E se vamos para o ter, entramos no ritmo alucinado e podemos perder muitas coisas boas da nossa vida. Obstáculo principal, fascínio pelo poder e tudo que cerca o poder. Tudo que envolve o poder. Não o poder de querer ser o super-homem, nada disso. Mas do status, da posição, porque a gente entende que posição nos dá autoridade, autonomia, liberdade de ações. E queremos galgar mais essas posições para termos mais liberdades, mais recursos, enfim, ser o dono da nossa agenda, não tem ninguém mandando, e assim por diante. E isso pode ser o complicador, porque a gente pode continuar fazendo concessões na vida. Carreira, obtém seu espaço, tem seus liderados. Quando começa a superar esse momento, essa pessoa realmente já tem liderados. Não é somente um líder de posição, mas começa a ser um líder com autoridade. E tem pessoas que o seguem. Tem pessoas que o seguem. 35 a 42 anos. Quantos estão? Joia. Essa é a fase do pulo do gato. É o fato de se antecipar à transição. Antecipar fazendo uma transição antes da transição. Aproveitando que você está com energia, pique, né, a maioria, força, recurso, você dá uma acelerada para fazer uma transição. Só que tome cuidado. Essa fase é principalmente a fase da maturidade na vida e principalmente na carreira, no ministério, na profissão. Você realmente tem um controle um pouco maior da situação. Isso pode ser bom, pode ser ruim, depende de como você lida com essa segurança que você tem, essa maturidade.
né? Crise principal, autenticidade. A crise principal anteriormente era ser e ter. Essa crise aqui é ser internamente e ser externamente. Será que aquilo que eu falo é o que eu vivo? Será que lá no púlpito, né, lá na igreja, lá com os irmãos, onde eu for, eu falo de Cristo, falo que tem que ser santo, falo que tem que ser assim, mas ninguém sabe o que passa quando eu estou sozinho. Batalha na mente, batalha, né, homem muito mais com pornografia, batalhas contra a questão do sexo oposto, e hoje é mais do que isso. Batalhas quanto a falar mal de pessoas, pensar mal de pessoas, batalha quanto a não querer lidar com determinados tipos de personalidade e assim por diante. Batalhas quando a gente olha para o cônjuge e não fala aquilo que realmente às vezes a gente pensa, não está aguentando, mas segura pela aliança. E batalha quanto a sempre lançar culpa para o cônjuge. Sempre lançar culpa para o cônjuge, em vez de assumir responsabilidade, assumir o seu papel. Crise de autenticidade. Será que aquilo que eu falo é o que eu sou? Será que aquilo que eu creio, realmente eu creio? Então há uma crise grande de autenticidade nessa fase. Qual é o obstáculo principal? Análise contínua ou exagerada. Um pingo no copo d'água pode esborrar. Ok? É fazer tempestade em copo d'água, como o pessoal diz. Então a gente ou acha que é muito bom ou é muito mal. As coisas estão muito bem ou muito ruim. Do dia para a noite o casamento pode estar lá em cima como pode estar lá embaixo. O ministério pode estar enfervescendo e no outro dia você fala, está tudo errado. Então, crises muito exageradas. Um momento está luz acesa em tudo, outro momento tudo apagado. É assim, ok? É um negócio terrível. Ok. Então, né, isso foi bem treinado, tá vendo? Bem, ok, estava bem treinado. Combinado, foi extremamente combinado, hein? Foi tudo combinado. Carreira, ativismo, produtividade e solidão. Solidão. Nossa tendência nessa fase é nos afastar, não porque a gente quer. O ritmo parece que nos obriga. Quando a gente percebe, a gente está sozinho. E sozinho? Não. Sozinho não podemos ficar. E esse é o ponto principal, porque as pessoas perdem a transição na fase seguinte. Porque estão sozinhas. Fizeram concessões antes. Não estabeleceram alicerces. Quando entram na transição, não tem estrutura para entrar na transição no grande deserto da vida. E aí precisa se refazer com menos energia, menos pessoas, menos força. Ponto principal, o pulo do gato é aqui. Se antecipar, fazer ajustes, planejamento, acelerar relacionamentos, planos, estratégias, para já pensando no segundo tempo. 42 a 49 anos de idade, quem está nessa fase? Intervalo! Idade da ovelha, né? Não do lobo, ok? Não é nada de crise na meia-idade, transformação da meia-idade. Coisa boa, não é verdade? 42 e 49, maturidade na vida. Se você vence essa fase. Você se torna homem, se torna mais homem. Mulher se torna mais mulher. Você se ama mesmo de verdade, gosta de si mesmo quando vence, com seus defeitos, falhas, e ama o outro também de verdade. Porque já conhece e já ama de forma mais clara e mais concreta. Crise principal, adolescência, segunda adolescência. Qual é o meu futuro? E amanhã? Uma das crises principais é a aposentadoria, dinheiro. Como que eu vou fazer? Como vai ser meu futuro? Realmente não estava tão pensando que seria tanto assim, como é. E aí a gente começa a fazer planos B, plano C, plano D, plano E, plano F, e pode ser que realmente perca o controle da vida. Por causa do medo e da insegurança do novo, o obstáculo principal. Em vez da expectativa do novo, do futuro, o obstáculo principal é o medo. E toda ação com base no medo, nessa fase, vai dar errada. A ação tem que ser com base na visão de Deus, do futuro. Porque se for com base no medo, você vai perder o melhor de Deus. Nós perdemos o melhor de Deus. Carreira, redirecionamento.
O que eu preciso, né? A fase da águia. Se desfazer para refazer. Da lagarta ou lagarta. Entrar no casulo. Fortalecer as asas para quebrar o casulo e dar voos maiores. Fase de Moisés. Sair, ter experiência extraordinária. Uma sarça ardendo. Experiência extraordinária com Deus. E sair pronto para uma nova caminhada. 49 a 56. Quantos estão? Fase da convergência. Foco. Uma coisa só eu faço. Já está aí, macho? 49. 21. Começando de quando você está contando? Fase de foco. Uma coisa só eu faço. Seu legado, sua marca. Nas fases anteriores, você começa a abrir mão daquilo que faz mal, faz ruim, para fazer aquilo que é bom. Nessa fase, você abre mão daquilo que você faz bem, para fazer somente aquilo que você faz de forma excelente. Só você faz. Ninguém faz como você. Quem esteve na palestra do Bill vai estar, falou sobre, né, o descontentamento santo. É a fase onde isso toma uma proporção extraordinária e você anda realmente no seu chamamento. Na sua incumbência divina. Qual é o obstáculo principal? Declínio da energia física. Declínio da energia física, né? Crise principal, substituir força pelo ritmo, ok? Não é mais velocidade, agora é ritmo. Você não está correndo como antes. Não, rapaz, você não entendeu. Agora eu sei os caminhos das pedras. Agora eu vou no ritmo. Ok? Eu sei o caminho do campo. Substituir velocidade por ritmo. Realmente as pernas não correspondem à mente, mas a um ritmo melhor de caminhar. Declínio da energia física é um obstáculo. E a carreira, focalização do ministério e da vida. Foco na vida, foco na carreira. Jesus, João capítulo 17. Eu me santifico para as pessoas que o Pai me deu e para a obra que o Pai me deu. Eu me separo, me santifico para a obra específica que o Pai me deu e me separo, me santifico para as pessoas que o Pai me deu. Faz sentido para você? 56 em diante, né? Passa de 63 aí. Fase da celebração. Deus quer que você celebre suas colheitas e não olhe para trás pensando no que perdeu, mas celebrando o que ganhou. Faz sentido para você? Celebração. Nossa tendência, se não tomarmos cuidado, é a crise da colheita. O que eu deixei de colher? Se eu tivesse feito isso. E aí pode ter uma idade, ao segundo tempo da vida, amargurado. Mas o que Deus quer é que você celebre todas as colheitas que Deus te deu. Vidas, transformações, tudo que você celebre. Esqueça daquilo que não colheu. Deus quer que você celebre o que colheu. Colheu. Seja na vida pessoal, familiar ou ministerial, profissional. Obstáculo é o envelhecimento fisiológico. Você está maduro, você está pronto para ensinar a tantas pessoas, para repartir do depósito que Deus colocou em você. Tem tanto depósito para a vida das pessoas. Mas parece que a idade está chegando. E você quer investir em tantas pessoas e por isso tem que focalizar. Carreira, liderança da essência. C. Eu gosto muito de falar sempre dessa fase do Russell Shedd. Né, quem conhece o Russell Shedd? Se ele estivesse aqui, mesmo como preletor, ele estaria em uma dessas salas aprendendo, sentando. Falou, irmão Russell Shedd, vai descansar? Não, irmão, só aprendendo. A presença da pessoa já ensina. Não é verdade? Liderança da essência. O Ari Veloso, ontem, né? A presença já ensina. E a ausência também. Legado, marca. Pare um pouquinho, mais alguns minutos para a gente encerrar daqui a pouco. Estamos já encerrando. Volte para a sua dupla. Compartilhe. Como que isso é comunicado para você na fase que você está? Que talvez Deus esteja trabalhando na sua vida com base nisso. Tudo bem? Vá para lá, compartilhe a sua coluna. A sua coluna.
Não sai ainda, senão você vai perder o melhor, macho. Deixa aqui, né? Acho que eu já achei. Brasília. Ajuda? Ajuda? Tá contando. 43. Eu tô na prorrogação do primeiro tempo ainda. Vai já tá vindo isso. Ah, velho. Essa bibliografia pra gente? Posso contar um? Falo, vou falar aqui mesmo. Tá certo? Fala, gente. Se quiser, esse daqui eu fiz com vários, tá? Tem um completo também, tem mais do que isso. Da própria central. Não, esse aqui tem livros evangélicos e livros circulares. Mas vocês compilaram. Eu monte. Não, eu tá bom, e tem mais, porque senão não estava tendo. Olha o papo. MAP tem algum site específico? Tem, faço tudo. 10 minutos, tá? Tá, agora tá finalizando. Quanto é o meu melhor momento? Faltou umas coisinhas que alguém trouxe aqui pra frente. Esse Ah, eu acho que manual esse é meu, esse daqui é meu. Esse daqui não. Esse manual é É seu? meu, esse é meu. Ah, não é meu não. Não é meu não. Mais 2 minutos, 2 minutos. Pode pegar, pode pegar. Pega aí você. É verdade. Eu tenho que colocar. Um minuto, ore pela pessoa de novo. Ore pelo seu parceiro, pelo seu colega, pelo seu amigo, seu irmão. Ore por ele.
Voltando! Voltando! Voltando para mim. Voltando. Saí do slide, hein? Como terminar bem? 4 tipos de conclusões. 4 tipos de conclusões. Como terminar bem? Algumas pessoas são cortadas antecipadamente. Parece que antes do tempo previsto por Deus, como Abimeleque, Sansão, Absalão e Josias, são algumas pessoas que possivelmente, talvez, possam ter tido um tempo abreviado. Poderia ter terminado de outra forma. E poderia ter caminhado de outra maneira. Pode concordar ou não? Não precisa concordar. Conclusão medíocre. Sansão, Eli, Saul, Salomão, o quanto Deus poderia ter feito através da vida desses irmãos. Mas realmente ficaram no mediano, ou até abaixo disso. Um outro tipo de conclusão, uma conclusão razoável. Boa, mas deixando algumas marcas muito ruins também. Davi, né, um dos nossos heróis, Josafá, quantos não pregaram já sobre Josafá, Ezequias, mas tiveram alguns fatores tão fortes que deixaram também marcas muito difíceis. Foi mais do que mediano. Poderíamos dizer que foi boa a conclusão, mas talvez não tenha sido excelente, né? Aquilo terminado forte. Uma conclusão realmente muito boa. Abraão, Jó, José, Josué, Caleb, Elias, Jesus, óbvio, João, Paulo, alguns dos exemplos de pessoas, homens, líderes que terminaram muito bem a carreira. Não sei por onde você está caminhando, como você tem caminhado, mas Deus nos chamou para terminar bem, para concluir bem. Paulo fala, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Terminar bem. Quais são algumas características, então, de líderes que terminaram bem, dentro desses processos de estágios ou ciclos da vida? Ok? Coloquei aí pelo menos 5 características. Eles desenvolvem autoliderança. Lideram a si mesmo. No livro de Liderança Corajosa, do Bill Hybels, um capítulo chamado Liderança 360 Graus, ele fala de uma experiência de um cara, experiência em liderança chamado Diruk, que fala que pessoas que desenvolvem bem suas carreiras, seus projetos, separam 50% do seu tempo, pelo menos, para se autoliderar. Uau! 50% do seu tempo. Aí, pessoa da igreja, pastor, o que você está fazendo? Estou me autoliderando agora. Seu chefe chega e falou, eu estou autoliderando, né? 50% do meu tempo, amanhã, só autoliderando. Mas desenvolve autoliderança. Liderar a si mesmo. Aprender a liderar a mim. Eu aprendi a liderar a mim mesmo. E é um desafio para nós. Tem um espírito excelente. Quando fala em espírito excelente, a gente lembra de quem? Daniel. Foi encontrado nele um espírito de excelência. Sempre faz algo mais do que pede. Até no cafezinho. Traga um cafezinho, traga um cafezinho com biscoito. Espírito excelente. Faz mais do que pede. Alguém que tem um espírito excelente tem essa perspectiva de fazer melhor. Fazer mais e fazer melhor. Fazer com qualidade. Anda em sua incumbência divina, seu chamado, seu foco. De foco em foco. De foco em foco. Até que chega ao seu snipe. Um tiro só. Experimenta o favor divino. Talvez todas essas 3 a gente desenvolva, consiga nós mesmos desenvolver, mas experimentar o favor divino é algo que depende exclusivamente de Deus. O favor divino é como um Boaz que chega para Ruth no momento de extrema escassez e sua vida muda da noite para o dia. Jack Bauer, 24 horas. Ou para Faraó, um ímpio, que chega para José e Deus usa para tirá-lo da prisão, para o reinado. No Samuel, que lhe unge e sua vida muda da noite para o dia. Favor divino. Favor divino são pessoas que Deus usa em nossas vidas, são agentes de favor, que chegam até nós, tocam em nós
são atraídos a nós. E nossa vida muda da noite para o dia. Nos leva a alcançar novos estágios de Deus para nós. Todos nós temos alguns favores, agentes de favor divino na nossa história, e Deus quer que tenhamos mais. Boaz para nós. Agente de favor, eu tive vários. E quando o favor divino chega até você, não é qualquer pessoa que te ajuda, foi favor, não. São momentos bem específicos. E quando o favor divino chega para você, sempre Deus tem algo maior do que a sua própria vida. Quando o favor divino chegou para José, Deus tinha uma nação e nações que seriam abençoadas por causa disso. Quando o favor divino chegou para Davi, existia um novo reinado. E não só um reinado, mas uma imagem de rei, um modelo de reinado. Quando o favor divino chega para Ruth, existia uma geração, e a própria geração de Jesus. Quando o favor divino chega para você, Deus tem um compromisso e um propósito mais do que você imagina. Não é só a sua vida que está sendo tocada, é a vida de muitas pessoas. Que talvez você nem saiba ainda, quando o favor divino chega. E ter um mentor transformacional, sozinho? Não. Sozinho? Não. Ter alguém que, com mais experiência, uma caminhada que nos ajude. Quero finalizar com uma última metáfora. Como romper os ciclos? Lembra do peixinho? Rompendo os aquários? Processo, a metáfora de Pérez e Zerá. Quem é Pérez e Zerá? São filhos de... Começa com Tá e termina com Mar. Tamar. Judá e Tamar. Ok, no processo incestuoso, complicado, nascem 2 filhos. Judá e Tamar. E eu quero usar uma metáfora aqui. O nome de... os nossos 2 filhos, Pérez e Zerá. E Pérez, foi dado o nome de Pérez de rompimento. E o nome de Zerá de esplendor. Se vocês olharem na história, vocês vão perceber que quem nasceu primeiro era Zerá. Estava saindo do ventre de sua mãe, Tamar. E quando está saindo do ventre, de repente volta. Só que a parteira colocou um filete vermelho, escarlate, em seu braço ou seu pé, e ele volta. Então vem Pérez. E por isso deu-se o nome de Pérez, de rompimento. E volta então Zerá, nascendo depois, ainda que era o primogênito. A metáfora que eu quero usar com essas 2 imagens é que, de certa forma, Deus faz isso em nossa vida. Primeiro, Deus nos dá um vislumbre do seu esplendor, do seu Zerá. Só que depois o esplendor parece que some. Cadê ele? Nesse processo de gestação, de visão, de sonhos, de propósitos de Deus. Porque é o tempo agora, não da visão vir plenamente, é de vir um vislumbre. Então é preciso que venham rompimentos em nossas vidas. Rompimentos com coisas que precisamos deixar, talvez com limitações, ou com outras decisões que precisamos tomar, para que o pecado, ou embaraços, Hebreus capítulo 12, pesos, para que o verdadeiro esplendor, ou o esplendor pleno, Zerá, volte e nasça efetivamente. Isso ocorre através de confissão e arrependimento, para fecharmos ciclos anteriores que talvez não fechamos bem. E até coisas boas, não necessariamente coisas ruins, mas que não é para mais esse tempo. Até colheitas que precisamos deixar agora para novas colheitas. E oração e fé para o início de novos ciclos, novas etapas.